outro. E a partir de agora nós vamos mostrar para vocês os principais pontos do que pode e o que não pode neste ano eleitoral. Também vamos trazer os números de eleitores e candidatos aqui em Rio Verde e na cidade de Mineiros. Vamos para a tela, que também temos aí as cartelas relacionadas a esses pontos. Uso de inteligência artificial, conforme as regras definidas pelo TSE, é possível usar a IA, que é a inteligência artificial, para criar peças publicitárias, desde que o uso da ferramenta seja informado aos eleitores, tá bom? Tem que ser informado, tem que estar lá constando que é o uso da inteligência artificial. Mas na sequência aqui, é expressamente vedada a utilização do deepfake, né, que é o conteúdo em que o áudio ou vídeo é criado artificialmente para substituir ou alterar a imagem ou a voz de uma pessoa. Aquela situação que vê muito na internet, né? O Silvio Santos cantando uma música do Roberto Carlos, né? Isso é deepfake. Isso não pode acontecer. Substituição do original. Deepfake é proibido nessa campanha. Se você não sabia, vai saber agora. No rádio e na televisão, a propaganda eleitoral gratuita começa no dia 30 de agosto. Começa dia 30 de agosto e vai até o dia 3 de outubro. Quinta-feira anterior à eleição encerra. A exibição será em 2 blocos diários, constando aí 10 minutos cada, e em sessões distribuídas ao longo da programação. Então, a partir do dia 30, nós teremos entre 1 e 1h10 o intervalo aqui dentro do jornal para a exibição do horário eleitoral, por exemplo, tá bom? E nessa distribuição, no tempo total da propaganda, 6 minutos serão para os candidatos a prefeito, 4 minutos para os candidatos a vereador. E o espaço é dividido de acordo com o tamanho de cada partido ou coligação, tendo como base o número de deputados federais que foram eleitos na última eleição em 2022. Na sequência, temos aqui também que a partir de hoje até a véspera das eleições é permitido o uso de mesas, distribuição de materiais gráficos para campanhas eleitorais, além do uso de bandeiras em vias públicas, desde que não atrapalhem a passagem de veículos e pedestres. Inclusive, a outra condição é que essa bandeira seja móvel, ou seja, ela tem que ser retirada no período aí após as 22 horas até as 6 horas da manhã do dia seguinte. Na sequência aqui também mais regras do que pode e não pode nessas eleições. Pode fazer propaganda política em revistas e jornais, desde que seja até 2 dias antes das eleições, até 10 anúncios por veículos de comunicação e em datas diversas por candidatos, tá? O anúncio da propaganda eleitoral deverá conter de forma clara, preste atenção nisso, de forma clara, legível, o valor que está sendo pago e também as dimensões permitidas, que devem ser aí 1/8 de página de jornal padrão e de 1/4 de página de revista ou tabloide, podendo ser reproduzido também na internet, desde que seja o site do próprio jornal vinculado, tá bom? Tá lá no jornal X, tem que ser na página do jornal X, não pode ser uma criação apenas ali no virtual. Na sequência, temos aqui também que pode ser feita propaganda política pela internet no site do partido, no site da federação ou no site da coligação, desde que o endereço eletrônico seja comunicado à Justiça Eleitoral e hospedado em provedor estabelecido aqui no Brasil, até para o controle e acompanhamento. Temos ainda aqui mais informações. Mensagens eletrônicas pode enviar para endereços cadastrados gratuitamente, desde que estejam sempre as hipóteses legais que autorizam aí o tratamento de dados pessoais. Pode fazer propaganda eleitoral em blogs, redes sociais e aplicativos de mensagens instantâneas, desde que não tenha disparos em massa e também o patrocinado. Quem mais a gente pode esclarecer aqui? Uso de outdoors. Esse é proibido, seja impresso ou eletrônico, independente de ser na pré-campanha ou na campanha eleitoral. Caso descumpra a lei, o candidato ou partido ou coligação e a empresa responsável podem ser multados entre R$5.000 e R$15.000 e ainda deve remover aí a propaganda de forma rápida e imediata. Seguindo aqui com a nossa cartela explicativa, não pode fazer a distribuição de brindes em campanhas eleitorais como canetas, bonés, botões, chaveiros e bens de consumo. Também não pode dar cesta básica, tá? Não pode dar cesta básica. Ah, Rômulo, mas eu tô precisando tanto de me alimentar e eu preciso da cesta básica. Tem alguns outros meios que você pode adquirir. Não vai vender o seu voto pela cesta básica. Procure aí entidades, Secretaria de Assistência Social, as entidades que fazem esse trabalho, mas não venda o seu voto por uma cesta básica. E candidato,
tenha respeito, não queira comprar o seu eleitorado, principalmente aproveitar do sofrimento e da dor de um eleitor para poder se beneficiar, tá? Por favor, mais amor. Outro bem que possa gerar algum benefício ao eleitor também não pode, por exemplo, combustível, não pode. São ações proibidas durante a campanha eleitoral, que seja uma campanha limpa. Também aqui na tela vamos trazer aqui mais informações sobre os dados relacionados aos municípios. Começando aqui por Rio Verde. Rio Verde vai ter aptos para votar nestas eleições de 2024 150.959 eleitores. Destes, 72.029 são homens, correspondem a 47,71%. 78.930 são mulheres, correspondem a 52,29%. 24.492 são idosos que estão aptos a votar. Nesta eleição, o limite de gastos para a campanha de prefeito aqui em Rio Verde é de R$ 2.101.070,67. Para vereador, R$ 317.016,61. É o limite de gastos que cada candidato pode ter. Nós teremos aí 5 candidatos ao cargo de prefeito em Rio Verde, foram cadastrados aí e lançaram as suas candidaturas Dr. Oswaldo Fonseca, do Republicanos, Wellington Carrijo, do MDB, Lissauer Vieira, do PL, Daniel Cunha da Câmara, do Novo e também Carlos Cabral, do PSB. Foram os 5 candidatos aí que lançaram os seus nomes para a disputa do cargo de prefeito de Rio Verde. Carlos Cabral, Daniel, pode voltar a imagem, por favor? Daniel Cunha da Câmara, Dr. Oswaldo Fonseca, Wellington Carrijo e Lissauer Vieira. Estes foram os nomes que lançaram aí para a disputa do pleito. Nós temos aqui ainda, em relação às informações, os 5 candidatos ao cargo de vice-prefeito, né, que vão fazer aí as suas disputas junto com os seus parceiros, e ainda 313 candidatos ao cargo de vereador, sendo que temos aí 21 vagas. Então vai dar em média a cota, se fosse um vestibular, 14 por vaga vai ser a disputa. É o maior número de candidatos a vereador da história de Rio Verde. É um número recorde. São 313 nomes que colocaram aí à disposição para serem candidatos. Agora vamos aos detalhes. Todas essas 313 candidaturas e também as outras 10, as 5 de prefeito e 5 de vice-prefeito, vão passar agora por uma avaliação. Elas podem ser deferidas ou indeferidas, ou seja, podem ser aceitas ou não. E aí cabe até mesmo uma substituição. Também aqueles partidos que não completaram ali o número permitido de vagas, ainda em algumas situações, podem colocar outros nomes na disputa. Então são questões que ainda podem ser avaliadas e esse número aqui terá algumas alterações. Mas neste momento, ontem encerrado o prazo para candidaturas, 313 candidatos ao cargo de vereador aqui em Rio Verde. Vamos para os números em Mineiros. Mineiros tem 51.118 eleitores, 24.671 homens, 48,26%, 26.447 mulheres, 51,74%. 9.373 são idosos. Para prefeito, o limite de gastos em Mineiros é de R$ 803.507,40. Para vereador, o limite de gastos do município é de R$ 26.437,49. Lá em Mineiros, nós também temos aí um número interessante de candidatos. 4 candidatos ao cargo de prefeito, 4 candidatos ao cargo de vice-prefeito e 164 candidatos ao cargo de vereador, sendo que na cidade são 15 cadeiras na Câmara Municipal. Ou seja, 164 candidatos disputarão 15 vagas na Câmara Municipal da cidade de Mineiros. E isso é bom a gente trazer também os nomes desses candidatos. Aleomar Rezende, do MDB, que é candidato à reeleição na cidade, Dr. Lorival, do PL, Juliana Barcelos, do PRD, Robertinho Joia, do PT. São esses os 4 candidatos à Prefeitura de Mineiros nas eleições de outubro. São esses os dados para a gente trazer aí com clareza cada informação necessária. É importante que você, eleitor, tenha conhecimento. E você, eleitor, tenha certeza e a consciência que o seu voto é o que pode fazer toda a diferença. A gasolina que te compra hoje, ou o Pix,
ou qualquer situação semelhante, amanhã será motivo para você não reclamar e não questionar de qualquer erro proveniente da administração de quem for gerir aquilo que você escolheu para o seu município ou daquele vereador que vai te representar na Câmara Municipal. O seu voto não tem preço e a sua responsabilidade é muito grande. Candidato, seja limpo, transparente, nada de montagens, fakes, não comece errado, até porque o candidato que começa errado, imagina o que ele não vai fazer com o seu voto quando for eleito, caso seja. E você, eleitor, tenha muita visão. Cuidado, candidatos que trabalham com fake news, propagando coisas ruins, inventando situações, evite, atrapalha, isso prejudica. É algo muito importante que você tenha consciência da importância do seu voto, principalmente em relação ao que você vai definir para o futuro da sua cidade. Eleições 2024, a Band nas eleições.